A questão 33 da prova azul diz que uma empresa iniciou suas atividades em 7 de 2020 e no final desse exercício apresentou os seguintes saldos nas contas patrimoniais. E aí apresenta essa relação de contas aqui, que a bem da verdade não são só contas patrimoniais, né? Contas patrimoniais são aquelas que integram o balanço patrimonial. Se vocês repararem, tem algumas contas aqui de despesa, receita, ou seja, tem também contas de resultado, né? Então, melhor seria saldo nas contas ou nas contas contábeis, né? Independentemente disso, né? Aqui está essa relação de cerca de 30 e poucas contas, o saldo devedor de alguma delas e saldo credor das contas restantes, né? Para a gente saber aqui, antes de fazer qualquer coisa, o que a questão pergunta, né? Então, só adiantando aqui, né? Já que não cabe tudo na mesma tela. Após a apuração do resultado do exercício, então a gente vai ter que calcular ali, né? Confrontar receitas e despesas para ver quanto que foi o resultado de 2020. Marque V para as afirmativas verdadeiras, F para as falsas, e ele traz essas 5 proposições aqui. Então, uma delas sobre lucros acumulados, vamos ter que calcular aqui, né? O ativo total, capital de terceiros, resultado líquido e PL. Então, é isso que a questão aqui quer saber. Eu transferi aquelas contas para cá, para a gente poder fazer uma análise inicial. Quem quiser pode pausar o vídeo para ler com mais calma, né? Mas aqui a gente já consegue notar algumas coisas. Primeiro, o examinador foi bastante amigo aqui, porque está praticamente em ordem as contas, né? Está na sequência ativo, passivo, patrimônio líquido e depois as de resultado. Não necessariamente está assim, né? Por exemplo, no exercício 34 da edição passada que a gente fez, estava bem embaralhado, né? E sem contar que aqui está indicado, né? Se o saldo é devedor ou credor, né? Em algumas tem apenas uma coluna, né? Em alguns exercícios, e você tem que saber identificar. Então aqui está um pouco facilitado, digamos assim, né? Se vocês perceberem, essas primeiras contas aqui, até a assinatura apropriar, são contas de ativo circulante, né? Então, são bens e direitos de curto prazo. Deixa eu ver se eu consigo selecioná-las aqui, para a gente já deixar indicado para facilitar aqui nossa análise. Na sequência, essas próximas contas, até aqui depreciação acumulada, são de ativo não circulante, né? Fazem parte do investimento, da estrutura da empresa. Deixa eu colocar em uma outra cor aqui. E, em geral, numa análise preliminar, essas contas aqui são bem comuns, né? Não tem nenhuma que parece estranha, assim, né? Incomum. E que a gente também percebe aqui, tem 2 contas que são redutoras de ativo, né? A provisão para os créditos de liquidação duvidosa e a depreciação acumulada, né? Então, aqui com os devidos saldos credores apontados. Prosseguindo, de fornecedores até contas a pagar, parece que são contas de passivo de curto prazo. Deixa eu selecionar essas daqui. E está bem facilitado também. Fornecedores, né? E fora isso, ou está a pagar ou a recolher no título. Então, também, sem nenhum segredo. E essas 2 seguintes aqui são contas de passivo de longo prazo, né? Financiamento de longo prazo, e esses encargos financeiros a transcorrer parecem relacionados a esse financiamento, né? Os encargos, uma conta redutora, né, do passivo, enquanto não tiver transcorrido o tempo, né, para eles serem devidos.
Na sequência, temos aqui 3 contas de patrimônio líquido, né? Então, o capital subscrito e o capital a integralizar, né? Os dois formando o capital social, né? O capital já integralizado, então 500 menos 100, teríamos 400 aqui de capital social, e a conta de lucros acumulados aqui com esse saldo. E dali para diante, me parece que só contas de resultado, né? Que nós temos. Deixa eu marcar aqui. Bom, aqui a única coisa que eu fiz foi transferir, né? Reproduzir aquelas contas que estavam no formato de coluna, né? De balancete, para a estrutura do balanço patrimonial e da DRE. Basicamente isso, está praticamente na sequência, não mexi em nada. E claro, né, aqui só para ficar mais visual, para facilitar para a gente o entendimento, mas na prova, claro que você não vai perder tempo com isso, né? Você só vai anotar do lado de cada conta, se é ativo, passivo, etc, né? E fora fazer a classificação da conta ao subgrupo do balanço a que ela pertence, o único trabalho que vai ter aqui é de somar mesmo, né? Que no caso o Excel vai facilitar, mas na hora da prova é só HP mesmo, né? Então, a primeira coisa que a gente está percebendo aqui é que ativo e passivo total aqui não está batendo, falta ainda transferir o resultado desse período aqui, né, apurado. Então, teve aqui um resultado negativo, né, de 107 mil reais. Vou transferir aqui para essa conta de lucros acumulados, né? Então, deixa eu somar esse valor final aqui. E agora, no caso, então, prejuízo acumulado, né? De 5 mil reais negativos. Agora sim, né? Batendo o total do passivo, o total do ativo, 665 mil. Vamos retornar lá no enunciado para ver o que a gente precisa anotar daqui. Bom, essa daqui já é verdadeira, né? O ativo total 665 mil. Já é verdade. E o que mais ele está perguntando? Bom, lucros acumulados e resultado líquido do exercício. Então, menos 5 mil aqui de lucros acumulados e o resultado um prejuízo de 107 mil reais. Então, ambas falsas, né? O lucro não é desse valor de 500 mil e nem o resultado é um lucro de 107. É esse valor, 107 mil, só que negativo, né? Então, tanto essa primeira aqui quanto essa quarta alternativa são falsas. Só que já daria para matar, né? FV está sendo a B por enquanto, né? Vamos ver se confirma. Então, o que falta é a gente saber o valor de capital de terceiros, que ele diz que é de 270 mil, e o PL de 395 mil. Então, capital de terceiros é todo o passivo que a gente tem, né? Seja curto ou longo prazo. Deixa eu ver se eu consigo somar aqui. 270 mil, como estava dizendo na alternativa, então verdadeiro. E o PL, vamos ver se eu somo aqui. Capital com o prejuízo acumulado, 395 mil. Então, também, né? Era o que estava indicado aqui também. Então, também verdadeiras, né? Essas outras duas alternativas. Logo, a resposta correta seria essa sequência B, né? Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro.